O tema dessa semana aqui é a questão da Ucrânia, tema muito importante para a compreensão da política internacional e nacional. Nós temos que lembrar que, antes mesmo de falar da eleição, nós temos que lembrar que a Ucrânia foi um dos países aí, não apenas pioneiros na onda de golpe de Estado que foi promovida pelo imperialismo, nos últimos 10 anos aproximadamente, que vem sendo promovida regularmente, com um detalhe particular, que é muito importante, que chama atenção e que deve ser considerado cuidadosamente, que é o fato de que o golpe de Estado ucraniano, realizado em 2014, ele contou com uma participação decisiva, fundamental, dos partidos e milícias de extrema-direita da Ucrânia. A Ucrânia é um país que, durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupado pelos nazistas. Com base nessa ocupação, alguns setores da direita ucraniana, anticomunista, se juntaram aos nazistas, formando um movimento que se tornou tradicional de extrema-direita. É um movimento antissemita, antirrusso, anticomunista, muito violento de extrema-direita, participou da política de extermínio, tanto da população eslava como da população judaica, na antiga União Soviética, e é um movimento que perdurou até hoje. Por que esse movimento perdurou depois da derrota do nazismo? Nós temos que entender uma coisa muito importante que é ocultada pelos historiadores e pela imprensa, que é a seguinte. Ao final da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos e os ingleses, franceses, o imperialismo de um modo geral estava aliado à União Soviética, mas sabia que era necessário montar toda uma operação para conter a atividade revolucionária em todos os países. A guerra deu lugar a uma desestabilização política geral. Nós tivemos aí uma situação revolucionária em países decisivos, como foi o caso da Itália e da França, para não falar na própria Alemanha. E o imperialismo norte-americano, sob a cobertura da democracia, sob a fachada da democracia, se transformou no grande aglutinador de todas as forças de extrema-direita. Nesse sentido, por exemplo, nós podemos ver que o expurgo do fascismo em países como a Itália, por exemplo, foi extremamente pequeno. Por quê? Porque os norte-americanos e o imperialismo de um modo geral rapidamente concluíram uma aliança com a extrema-direita para manter o controle da situação contra a classe operária desses países. O imperialismo concluiu também uma aliança com o regime fascista português e o regime fascista espanhol, que foram mantidos intactos. Muita gente acreditava que com a queda da Alemanha nazista, Portugal e Espanha iriam cair atrás. Mas eles receberam uma sustentação bastante ampla do imperialismo para que eles se mantivessem. E daí, como eles não se envolveram na guerra, como eles adotaram uma política de neutralidade, a burguesia mundial achou por bem manter esses regimes fascistas, que duraram até 1974 em Portugal, regime esse que foi derrubado com a Revolução dos Cravos, justamente no dia 25 de abril, recentemente fez aniversário a Revolução, e depois, na sequência, sob a orientação política e o controle político, a coordenação política dos norte-americanos e de outros países imperialistas,
foi realizado na Espanha uma transição do regime fascista para o regime democrático, que preservou as bases do regime anterior, né? Agora, de novo, durante um período aí, a Espanha foi governada pelo Partido Popular, que é um herdeiro do fascismo, e agora está ressurgindo um partido que é abertamente fascista, né? Que decidiu tirar a máscara e se colocar claramente como um partido fascista diante da crise do Partido Popular, né? Então, esses dados aqui são importantes, né? Tanto da Ucrânia como os outros, para mostrar que o muro que separa a democracia, entre aspas, do fascismo é uma cerquinha bem pequenininha, bem fraquinha, né? Que na realidade não é nenhum obstáculo a que os regimes passem de um lado para o outro, né? O fascismo é um produto direto do chamado regime democrático imperialista. A extrema-direita ucraniana, que participou ativamente no golpe militar, ela se organizou nos Estados Unidos, né, durante o período da União Soviética, foi financiado pelos norte-americanos, que sempre mantiveram esses grupos atuantes, e foi convocada a atuar de uma maneira ampla no golpe de 2014. Depois do golpe de 2014, a imprensa internacional cinicamente fala que, principalmente a imprensa internacional e a imprensa da burguesia ucraniana, fala que na Ucrânia as eleições foram muito democráticas, o que é uma coisa totalmente aberrante, porque as milícias fascistas, elas atuam abertamente na Ucrânia, como forças paramilitares que têm mais força e mais importância, inclusive, do que a própria polícia, participam do ataque, né, à população ucraniana russa na região do Donetsk. Então é falso que haja qualquer democracia nessas condições. O Partido Comunista foi proibido, né? O partido que estava no governo antes do golpe foi dissolvido, e, portanto, essas eleições elas são ainda mais fraudulentas do que as eleições brasileiras, onde o Lula não pôde participar e ganhou o homem que agora, 3 meses depois, tem quase 0% de aprovação aí, que é o Bolsonaro, né? Na realidade, o imperialismo procura manter uma fachada política para efeitos de diplomacia internacional e também para enganar o povo, né, nesses países, dizendo que é democrático. Então mantém um parlamento, faz algumas eleições periódicas, porque é difícil de manter o controle. Isso aí mostra, né, do lado positivo da coisa, que a política de extrema-direita, que é apoiada pelo imperialismo democrático, ela tem dificuldades de se implantar pela resistência popular, né? Então, esse é um dado muito positivo.